Boa tarde a todos. Antes de iniciarmos a plenária Mineração e Siderurgia, vamos ouvir o presidente para a América do Sul da RHI Magnesita, Wagner Mariano Sampaio. É um prazer enorme, estar aqui para abrir essa plenária, muito importante, pois vamos ouvir pessoas importantes do setor de metalurgia, de mineração, que vão trazer aí a visão deles de como que o mundo está hoje nesses setores tão importantes, para nós, principalmente para o Brasil. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar a BM pelo magnífico evento que nós estamos tendo. Acredito até que estamos muito felizes de estar aqui novamente, eu estou encontrando amigos de 30 anos, e mais do que, eu acho que trocar informações, ideias, soluções, acima de tudo, celebrar. Celebrar que nós estamos vivos, não só como cidadãos, como pessoas, mas como organizações, como entidades, como a BM, a gente ouviu aí a fala do presidente do conselho da BM, que a BM é uma sobrevivente, após 2 anos aí sem o seu maior fonte de recurso, que seria essa ABM Week. Então, gostaria de parabenizar a todos e dizer que é uma celebração, é uma alegria muito grande estar aqui com todo mundo. Bom, eu me sinto muito à vontade para falar aqui sobre esse tema, que é a visão dos brasileiros que estão lá fora sobre como que está o setor aí de mineração e de siderurgia, da metalurgia como um todo, até pelo fato de hoje eu estar numa empresa que é bastante internacional, que é a RHI Magnesita. Nós atuamos no setor de refratários e eu vou falar um pouquinho sobre isso, até para contextualizar depois a minha fala com relação a esse tema importante que vai ser debatido aqui pelos convidados. Então, vou começar a falar aqui o que é refratário, para quem não conhece. Eu sei que tem uma turma aqui que conhece bastante, o que é refratário, mas vou explicar o que é refratário, porque eu acho que todo refratarista, que trabalha em refratário já ouviu a seguinte pergunta: é aquele negócio que usa no churrasqueira, e alto forno? Então, sim, usa em churrasqueira e alto forno, principalmente as boas churrasqueiras usam refratário, mas é um produto extremamente complexo, de uma responsabilidade muito grande. Sem ele, nada do que tocamos, do que sentimos, do que consumimos, seria possível de ser produzido. Então, vou começar aqui a mostrar para vocês algumas fotos, inclusive, da nossa empresa, para dizer como que a gente chega no refratário. O refratário é um material que tem que resistir a altas temperaturas, a corrosão, a resistência mecânica, e ele é feito de minerais. Então, nós temos aí uma foto de uma grande mina nossa, da RHI Magnesita, que tem um dos minérios mais puros do mundo, que permite fazer um refratário com alta qualidade. Essa mineração aqui é da magnesita, um dos nossos nomes, o nosso nome é RHI Magnesita, mas é um mineral que dá nome à nossa empresa. Ele é explorado nessa mina, é um carbonato de magnésio, que depois ele tem que ser calcinado, assim como é feito a cal também, que é um carbonato de cálcio, no nosso caso é carbonato de magnésio. Ele deve ser calcinado nos fornos de calcinação e logo depois ele é transformado em sinter. Vocês estão vendo aí uma foto de uma carga de sinter saindo de um dos nossos fornos de sinterização, sinterizado a alta temperatura, ou ele segue para fazer uma magnésia eletrofundida, e outros materiais que são importantes na fabricação do refratário. Então, esse é o que a gente chama de transformação mineral. Seguimos, então, com essas matérias-primas que se juntam a outras tantas. Hoje, nós temos mais de 10 mil tipos de matérias-primas sendo consumidas só nas nossas fábricas no mundo inteiro. São mais de 50 mil tipos de produtos sendo produzidos também nas nossas fábricas no mundo inteiro. Então, ele tem uma complexidade. E aí, essas matérias-primas elas são misturadas para fazer os refratários monolíticos ou os que têm forma, os prensados, são queimados, depois curados, ou nós temos também os refratários especiais, que são os isostáticos, praticamente nem é muito material refratário, é cerâmica fina. Então, ele tem uma complexidade muito grande, e além da produção de refratários,
e o uso de refratários nos nossos clientes, a venda dos refratários nos nossos clientes, a gente também vende soluções, né? A solução de aplicação do refratário faz parte do nosso portfólio de produtos. Hoje em dia é muito importante a gente vender soluções que passam por robotização, digitalização, a gente está falando tanto de indústria 4.0, mundo digital, então passa por isso, são mecanismos que suportam, sistemas que suportam a aplicação do refratário com segurança, tirando o homem da frente da operação, né, e tirando também, deixando com que a operação do cliente fique mais segura do ponto de vista de segurança humana e também dos ativos dos nossos clientes, né? E a última, vamos dizer, área que a gente atua também é na área de serviços, ou seja, estamos na área de mineração, área primária, na área secundária, né, vamos dizer aí, econômica, que é a indústria, e também prestamos serviços de troca desses refratários, dos residuais dos refratários, junto aos nossos clientes, né, as manutenções refratárias junto aos nossos clientes. Então, dito isso, vou passar um pouquinho só para falar sobre a nossa empresa. A RHI Magnesita tem mais de 28 unidades produtivas no mundo inteiro, muitas delas integradas, verticais. São mais de 12 mil colaboradores, né, no mundo inteiro, isso é muito legal, a gente fala muito de diversidade. Então, eu sento praticamente toda semana, eu estou conversando com chineses, indianos, europeus, americanos, né, somos uma empresa realmente muito diversa, muito internacional, e o nosso faturamento aí está em mais de 12 bilhões de reais, é o nosso faturamento anual, né? É um negócio bem complexo, bem legal, bem divertido de fazer, né? Bom, agora passando especificamente para o tema, eu acho que nós estamos vivendo um dilema aí, né, todos bem atualizados aí com a situação que passa o mundo, guerra, Covid, lockdown, os problemas logísticos, né, que o mundo está passando também, houve um certo desbalanceamento, né, da cadeia logística aí no mundo inteiro. E aí o que isso está impactando no nosso negócio? Eu acho que vou começar a fazer aqui um link com o tema que vai ser debatido. Isso impacta a gente, mas a empresa ela está bem preparada para isso. Eu diria bem preparada para o que der e vier, né? Por quê? A empresa ela tem bases muito integradas e verticalizadas em todos os continentes. Isso nos dá uma vantagem competitiva ou de você fazer fluxos de materiais entre os continentes, né, fornecer refratários daqui ou matérias-primas para outros continentes, ou fornecer localmente, né? E o que a gente vê é o mundo acordando para ser mais regional, né? Acredito que isso tem acontecido, né? Eu acho que todas as empresas aí estão sentindo isso, estão se preparando para isso, né? Eu mesmo li várias vezes na minha vida, né, os livros sobre globalização, o mundo é plano, né? Eu acho que não é que o mundo não seja mais plano, não, mas ele vai, de certa forma, olhar mais com carinho para as regiões. Isso traz outras chances para nós, da América do Sul, do Brasil, né? Mais uma chance, né? A gente veio aí patinando, né, com um crescimento econômico, vamos dizer, pífio, né? Eu acho que a gente tem que ser sincero, né, com nós mesmos, né? Mas quem sabe eu acho que nós temos aí uma outra chance de, com essa regionalização, as economias fortes olhem para o nosso país, né, e vistam mais no nosso país, né, os próprios empresários também se animem para que a gente possa crescer de fato na produção de aço, mais ainda na mineração, que os nossos minerais fiquem mais aqui e que a gente possa ser competitivo mundialmente, né? Então, falando da nossa empresa, nós estamos olhando muito para a operação da América do Sul, fazendo acontecer mais a verticalização. Nós temos a vantagem competitiva de estar próximo dos nossos clientes aqui no Brasil, principalmente, né? Então, é uma prioridade para a RHI Magnesita investir mais na relação com os nossos clientes e com os nossos parceiros locais, né? Fato é que nós estamos, inclusive, retornando algumas linhas de produção, ora, de certa forma, abandonadas, né, por investir para uma produção mais em linha, né, de produção para produtos mais padronizados? Não. Talvez a gente está voltando um passo atrás, dando uma ajustada nas nossas estratégias, nos nossos investimentos, para que a gente seja mais customizado localmente e faça os investimentos corretos para que a gente possa atender melhor os nossos clientes. Estamos verdadeiramente voltando com algumas linhas de produção para que a gente possa completar esse portfólio para os nossos clientes. Isso é uma questão forte para a gente, que está ligada também, inclusive, com as nossas metas de
ESG, né, de CO2, né, tanto falado aqui nesse seminário também, nessa semana também. Já vou acabar, tá? Só vou roubar mais um tempinho. Mas que é de sustentabilidade, né? A parte de sustentabilidade, principalmente do ESG, nós estamos muito fortes nisso, estamos investindo pesado nisso. A própria verticalização, produção interna, né, produção local das matérias-primas dos produtos fazem com que a gente emita menos CO2, né? Isso eu acho uma coisa muito legal. A cadeia tem que se dar as mãos, né? Eu acho que nós temos que nos dar as mãos com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, para incentivar a produção local, né? Eu diria que isso já é um grande passo que eu acho que a cadeia produtiva como um todo pode fazer, né? Eliminar CO2. Haja visto, tem um dado aqui muito interessante, ele está mostrando ali, um dos nossos produtos que a gente faz, que é a magnésio eletrofundida, a gente faz numa das unidades de eletrofusão nossa, nós emitimos 1.800 quilos, né, de CO2 por tonelada de magnésio eletrofundida produzida, porque nós usamos energia mais limpa no Brasil. Ao passo que uma magnésio eletrofundida que vem da China, né, de uma produção não integrada, não verticalizada, emite mais do dobro, fora o que é emitido no transporte dessa magnésia para cá. Então, aí é um apelo, né, que a gente faz, né, para a gente ter mais produtores locais integrados, né, e que a gente possa incentivar essa cadeia integrada de produção local. E aí, finalizando, nessa agenda ISG também, eu acho, eu vou até plagiar aqui uma fala que eu escutei aqui na palestra de ontem, a gente já faz muito ISG, né? Talvez a gente tenha que formatar os nossos projetos para mostrar como a gente é comprometido com isso, né? Só em Brumado, na Bahia, né, nós temos quase 1.000 funcionários lá, 1.000 famílias dependentes diretamente da nossa operação. Nós já formamos, nós já contribuímos para a formação de mais de 30.000 jovens, né? Desde a existência aí da empresa, né, a gente já vem com projetos sociais e quando a gente coloca os números, isso impacta bastante, né? Estamos aí com uma política de diversidade muito legal, já tem mulheres na nossa liderança, na alta liderança da companhia, temos muitas mulheres, então a gente tem muitas ações também em ESG, e isso vem de encontro à regionalização, né? A regionalização também nos fortalece nessa agenda ESG, né? De fato que eu queria já encerrar, né, eu vou deixar a palavra aí para quem vai fazer as palestras, né, sobre esse tema tão importante, mas trazer essa pegada da regionalização, né? Estamos passando por isso e eu acho que a palavra que fica aqui é flexibilidade, né? Eu acho que a gente precisa ser mais flexível, porque ainda vamos viver essa ambiguidade aí de ser local versus ser global, né? O que interessa é a gente ser flexível e estar preparado para o que der e vier, né? Eu gostaria de agradecer, então, e dizer que vocês têm um produtivo, vamos dizer, momento agora com os palestrantes, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde para todos. Bom restante de semana. Vamos iniciar, então, a plenária Mineração e Siderurgia Mundial, visão de brasileiros que residem no exterior. A coordenação dessa atividade é de Débora Oliveira, diretora de Comunicação e Relações Institucionais do Instituto Aço Brasil, e Francisco Coutinho Dornelas, consultor e diretor da Regional ABM Espírito Santo. A indústria da mineração e siderurgia tem enormes desafios, passando pela escassez de matérias-primas de qualidade premium, formação e atratividade de pessoas talentosas para os seus quadros, inserção na indústria 4.0 e a crescente pressão dos organismos de controle ambiental em todo o mundo. A indústria do aço continua sendo um dos mais importantes drivers do desenvolvimento econômico mundial, suportada por outro driver-chave, a indústria da mineração. Nessa plenária serão apresentadas visões atualizadas dos desafios do mercado de aço, as perspectivas sobre a economia e a produção siderúrgica no Sudeste Asiático, tendências e desafios das aciarias elétricas nos Estados Unidos, além das diferentes abordagens na formação de pessoal para o setor entre Brasil e Alemanha. As palestras serão proferidas por profissionais brasileiros de destaque em grandes empresas, organizações e universidades residentes na Inglaterra, Singapura, Estados Unidos e Alemanha, trazendo o olhar de fora para o Brasil. Após as palestras, haverá uma sessão de perguntas e respostas, moderada por outro renomado profissional do setor siderúrgico brasileiro, com longa experiência no exterior e que recentemente voltou ao Brasil.
E é por ele que vamos começar a composição da mesa. Chamo ao palco o Head de Tecnologia e Descarbonização da CSN, José Noldin. Quem também está presente é o diretor de assistência técnica ao cliente Américas da GrafTech International, Estados Unidos, Rodrigo Corbari. Os demais palestrantes farão suas apresentações de forma remota. São eles: Carla Oller Martins, professora da Universidade de Ciências Aplicadas Ruhr-Oeste, na Alemanha; Paulo Vitor Carvalho, Head de Consultoria em Aço da CRU Consulting, na Inglaterra; e Eduardo Pfiffer, Gerente-Geral de Inteligência de Mercado da Vale, em Singapura. Para abrir os trabalhos, chamo o moderador da plenária, José Noldin. Obrigado, Paula. Boa tarde a todos, todas. Plenária bem concorrida aí, muito bom. Bom, pessoal, primeiramente agradecer então a ABM, mas particularmente o Francisco Dornelas e a Débora Oliveira, que foram quem conceberam esse painel e nos convidaram para fazer a moderação e formataram, né, selecionaram a dedo esses profissionais. A gente conta aí com 4 jovens, 4 líderes onde atuam, 4 brasileiros que vêm fazendo a diferença em 4 cantos diferentes do mundo. Então, tenho certeza que vai ser uma tarde muito rica nas apresentações e, ao final, então, receberemos algumas perguntas. A gente tinha pensado em receber perguntas escritas, mas mudamos aí, vamos fazer algo mais dinâmico. Então, alguém que tem alguma pergunta, basta levantar a mão, a gente vai ter o apoio aí do pessoal para compartilhar o microfone. Vocês, então, terão a oportunidade de fazer perguntas aí aos palestrantes. Eu sou o José Noldin, trabalho na CSN e, particularmente, também sou um brasileiro que vivia no exterior. Mas, com a Covid o tempo foi alongando, essa plenária está acontecendo aí depois de 2 anos, e no meio do caminho resolvi, então, voltar com a família para o Brasil, mas é um grande prazer compartilhar, então, essa plenária com vocês. A primeira palestra vai ser, então, do Paulo Vitor. Paulo Vitor trabalha na consultoria CRU, na Inglaterra, e ele vai falar sobre mercado de aço mundial, desafios e tendências. O Paulo, ele encontra-se na Inglaterra, então a palestra dele vai ser remota. Perfeito, obrigado, Noldin. Boa tarde, bom dia a todos. Espero que estejam me escutando bem. E caso, obviamente, não estejam escutando bem, me avisem que eu tento alterar aqui e mudar o ritmo. Em primeiro lugar, grande agradecimento à ABM e a todos pelo convite, ao Francisco Dornelas da ABM, à Débora Oliveira do Instituto Aço Brasil, obviamente ao Noldin também pela coordenação. É um grande prazer em estar com todos aqui. Uma pena que eu não estou presencialmente com vocês aí em São Paulo, mas sintam-se, obviamente, comigo em espírito, em presença, se não, pelo menos, de corpo, digamos assim. Um pequeno comentário em relação ao que o Noldin falou agora: cada vez mais comum, ainda que eu não esteja acostumado que as pessoas se refiram a mim como líder, mas cada vez menos comum que as pessoas se refiram a mim como jovem. Então, muito obrigado, Noldin, apesar dos cabelos brancos e do estresse da família, etc., é um prazer estar compartilhando um pouco a minha visão de novo aqui da Europa. Acho que antes de começar a compartilhar minha tela e meus slides, uma palavra rápida para mencionar para vocês, caso vocês não estejam familiarizados, quem é a CRU e a CRU Consulting no meu trabalho. Depois de ter tido um início de carreira aí no Brasil, ter tido o Pfiffer como colega por alguns anos, e um alô, obviamente, ao Pfiffer, a Carla e ao Rodrigo, com quem eu vou compartilhar esse painel também. Eu vim como consultor da indústria de mineração, minério de ferro e siderurgia para Londres há 9 anos. E a CRU, basicamente, é uma empresa de análise de mercado, de consultoria de mercado em minerais, metais e fertilizantes, estabelecida há mais de 50 anos, com escritórios não só aqui em Londres, mas também nos Estados Unidos, China, Chile, Singapura, África, Estados Unidos e China. E, obviamente,
uma das coisas que a gente faz mais é estar próximo da indústria como um todo e dos clientes, não só nos países em que a gente atua, mas globalmente. Então, espero que um pouco desses insights que a gente costuma observar e escutar com os nossos clientes sejam úteis para vocês aqui também. Vou compartilhar minha tela. Espero que vocês vejam bem meu primeiro slide, então. A ABM me pediu para falar um pouco sobre as tendências e oportunidades no mercado siderúrgico global. Então, para agilizar nossa conversa, eu gostaria de tratar de 3 tópicos. Primeiro, eu vou falar da era da descarbonização da siderurgia global. Depois, eu vou explicar os principais drivers por trás dessa mega tendência. Eu vou tentar falar um pouco também dos insights e das oportunidades para a indústria siderúrgica brasileira por trás de tudo isso. Então, no meu primeiro slide aí, que eu espero que vocês já estejam vendo, a indústria siderúrgica global está entrando nessa era da descarbonização, como nós temos chamado, uma principal mega tendência impulsionando a indústria. Nesse gráfico da direita, você tem os 15 anos de superciclo da China, obviamente a mudança, né, do ponto focal de crescimento econômico global de certas economias para a China ao longo dos primeiros anos dos anos 2000 transformou completamente a indústria de mineração e siderurgia como um todo, e isso é muito conhecido. Mais recentemente, nos últimos 5 anos, a gente vê o que talvez o colega anterior se referiu à regionalização, um pouco o início disso, uma era de protecionismo em que medidas de antidumping, de restrições ao comércio exterior foram mais, digamos assim, comuns, dada a desaceleração do setor como um todo a partir de 2015. Mas o que é mais interessante é que já no início dessa década, já há 1 ano e meio, 2 anos, a indústria está praticamente sendo impulsionada por drivers novos. Tem a ver com mudanças climáticas, os compromissos, né, que os países e empresas têm feito em relação à redução de emissões, mudança nos padrões energéticos e de mobilidade global e também as novas tecnologias que têm já começado a emergir com base nisso. Então, é o que a gente tem chamado desde 2021 a era da descarbonização na siderurgia, e isso deve continuar, se não pelas próximas 2 décadas, talvez até mais, com um tipo de mudança na indústria que muitos de nós não vimos em pessoa. O meu próximo slide mostra um pouco do que está por trás do contexto atual, digamos assim, da indústria, e eu acho que é importante dizer que a indústria está experimentando um momento excepcional em termos de lucratividade e em termos de margem, no sentido em que preços nunca estiveram tão desconectados do nível de custo médio da indústria, certamente não nos últimos 30 anos, como tem estado desde o início da recuperação no pós-pandemia, pós-início da pandemia. Então, como vocês veem no gráfico, essa área em amarela de direita, basicamente mostra o nível digamos assim, de diferença que há entre o nível de custos atuais e o nível de médio de custos. De novo, colocando a indústria numa posição bem forte para implementar medidas robustas de transformação e planos mais ambiciosos que até então não tinham sido possíveis, com níveis de lucro bem mais baixos. Isso veio mesmo antes da guerra na Ucrânia, quando, obviamente, preços se mantiveram altos, mas não foi o primeiro driver, pelo contrário, foi algo que só manteve esse tipo de tendência. E o que vocês veem também a partir de 2022, as projeções dos meus colegas da CRU, é que os níveis de preço não vão necessariamente continuar tão altos, existe capacidade de produção, deve recuperar um pouco essas disruptions, né, que aconteceram na cadeia de valor como um todo, mas, de qualquer forma, o nível de lucratividade vai continuar robusto acima do nível médio da indústria dos últimos 20 anos, o que é uma ótima notícia. E o que está por trás disso, a tendência de descarbonização? Bom, em primeiro lugar, no meu próximo slide, esse mapa mundi que vocês veem mostra um pouco, em cores, que tipo de políticas globais de carbono já têm sido ou implementadas ou anunciadas, que estão, obviamente, sendo o principal fator de mudanças na indústria. Países como, obviamente, regiões como a Europa, países como o Canadá, até o México, já estão implementando, já implementaram emission trading schemes da Europa, ou até impostos sobre carbono, carbon tax, e países, por exemplo, como Turquia, como Brasil, outros que têm anunciado mudanças, ou pelo menos discutido mudança,
O que é importante é que esse movimento, ainda que razoavelmente generalizado, ele não é uniforme. O ritmo de anúncio e até de implementação dessas mudanças é bem dísparo, que tem gerado, obviamente, grande dicotomia em termos de oportunidades e de impacto na indústria global. Mais especificamente, quanto ao meu próximo slide, foca um pouco no que já tem acontecido na Europa, está, posso ver, liderando esse processo de transição. Vocês veem, ao longo das décadas, as medidas anunciadas, tanto quanto, por exemplo, o Green Deal aqui na Europa, já tem delineado planos, benchmarks de redefinição de emissões e limites de emissões. Para a próxima década de 2030, ações de redução ainda mais fortes, com compromisso de redução de 55% das emissões de carbono, e, obviamente, mais incerteza nas próximas décadas, porém um objetivo claro político da Comissão Europeia de tornar a economia da União Europeia como um todo neutra de carbono até 2050, que é obviamente ambicioso, mas as medidas têm ido ao encontro do objetivo maior. E fundadas, obviamente, em 4 pilares: a descarbonização industrial, que tem a ver com o emission trading da Europa, já está aqui desde o início da década passada, mas também, mais recentemente, se discute bastante esse Carbon Border Adjustment Mechanism, mecanismo de ajuste de tarifação do carbono na fronteira, digamos assim, e países como os Estados Unidos discutindo isso, a Europa com uma proposta dinamita, né, no Parlamento Europeu sendo discutido, inclusive hoje, né, teve algum tipo de progresso em relação a esse sentido, e esperamos ver mais anúncios e confirmações nesse sentido nos próximos anos. Segundo pilar, a tecnologia e a inovação. Fundos sendo disponibilizados para participantes da indústria, inclusive na siderurgia, para mudanças e investimentos em inovação de processos produtivos para reduzir emissões. A principal fonte de financiamento tem sido a taxação do carbono, basicamente, mas outras fontes de financiamento têm sido exploradas também, e isso vai continuar. Então, seja público ou seja em fundos de empresas e de acionistas vão estar disponíveis e vão ajudar essa transição na Europa. E, obviamente, os outros pilares sendo a energia limpa e renováveis, eu vou falar um pouco mais disso nos próximos slides, e a economia circular também. Meu próximo slide é um outro driver, falando um pouco dos consumidores de aço, que são os principais, digamos, as principais forças motrizes na cadeia de valor, além dos reguladores da política. Você tem exemplos, obviamente, de clientes aqui na Europa, tanto automotivos, os principais produtores de automóveis, como a Volkswagen, a BMW e outras, empresas de energia, dólar, empresas de construção civil, você tem alguns exemplos aí, a Acciona, a Econ, já anunciando para os seus investidores e para a comunidade como um todo, metas de redução de emissões agressivas. Isso tem já gerado uma demanda por aço verde, seja lá o que isso quer dizer, obviamente a definição disso ainda está em aberto, mas até o aparecimento de um prêmio de preço inicial, que é, obviamente, um incentivo muito grande também para produtores, digamos assim, embarcarem nessa tendência e se beneficiarem enquanto a oferta está atrás do que a demanda. Meu próximo slide fala um pouco do que isso implica para as tecnologias que estão surgindo em relação a isso. E a tendência clara é, basicamente, uma transição além da tecnologia atual de aciaria integrada ao forno e aciaria oxigênio. Já nessa década, medidas mais pontuais de otimização de processos, de redução de mantendo essa tecnologia, com um incremento marginal de reduções de emissões. Mas conforme a gente vai movendo para a próxima década, e a indústria como um todo vai se movendo uma dependência maior da aciaria elétrica, então essa combinação de ferro-gusa, né, DRI, redução direta e rede BI, com aciaria elétrica. O meu colega Rodrigo vai falar um pouco mais dessas oportunidades na palestra dele em seguida. Já deve ser o passo principal nos 5 a 10 anos a ser tomado pela indústria, sobretudo na Europa, mas globalmente, em termos de transição. E mais para 2040, 2050, o que a gente vê é uma predominância de novos projetos de siderurgia baseada em hidrogênio, e muitos já iniciando a ser financiados nessa década, talvez esse ano na Europa. A gente tem apoiado um pouco esse processo aqui
interessante. E isso, obviamente, vai se tornar a principal tecnologia de produção em algum momento, pelo menos nos países-chave. E isso deve também se refletir em outros países produtores. A China vai ser a grande questão. O Eduardo vai falar um pouco do que deve acontecer na África, no Sudeste Asiático. Por fim, em termos de novos modelos de negócio que estão surgindo, eu vou falar um pouco dos modelos que a gente tem identificado como principais em termos de oportunidades. Isso tem criado, obviamente, oportunidades tanto para quem já está produzindo aço, quanto para os novos entrantes, empresas que estão se propondo a entrar no setor justamente para embarcar na onda do Green Steel e do aço verde. Então, um modelo convencional de siderurgia integrado, baseado até na mineração, no caso das empresas brasileiras, mas certamente na produção de ferro usa, na produção do aço em oxigênio e até em processos de laminação, vai se flexibilizando e vai sendo relativizado por surgimento de uma cadeia um pouco mais dividida, digamos assim. Então, você vai ter produtores metálicos integrados, que estão envolvidos na produção de energia renovável, de baixo e baixo custo, de produção de metálicos através de tecnologias de produção de ferro, ou gusa, outros, até quem vai estar se focando puramente no downstream, produzindo apenas aço, seja com esses metais comprados de terceiros, ou seja, com sucata de alta qualidade e alto teor, que possa ter emissões mais baixas, e se focando em processos downstream. E, obviamente, a produção de hidrogênio, tanto nas próprias empresas ou com parceiros, vai ser um fator crítico nessa configuração tecnológica que está por surgir. Então, entender o futuro da demanda por aço verde e até dos prêmios que vão estar disponíveis para quem chegar nesse mercado antes, onde se posicionar nessa cadeia de valor nova que vai surgir, vai ser fundamental para o sucesso das empresas atuais e de quem quer operar no setor. O último slide que eu tenho aqui em termos de conteúdo para vocês, antes da conclusão, é esse aqui que fala da competitividade de custos global de países e regiões. O Brasil incluído aí, num exercício que a gente fez aqui internamente, basicamente no eixo de baixo, X, olhando para a posição do país ou da região atual, então, com a estrutura de produção atual. Então, o Brasil na segunda colocação em termos de custos, atrás só da Índia. E você vê do lado esquerdo, né, no Y, o nível o ranking de produção de custos de produção dessas regiões, uma base puramente aço produzido via hidrogênio, obviamente dependendo do custo da energia renovável, do baixo carbono, e também do custo de mão de obra. Né? E o que essa análise inicial indica para a gente é que o Brasil pode muito bem perder posição competitiva nesse ranking, dado que, como, por exemplo, os Estados Unidos tem já acesso a energia gás barata e vai ter acesso a energia renovável barata muito no futuro próximo, e outras regiões, até a China, com seu potencial, poderá se reposicionar. Por um lado, isso é uma ameaça. Por outro lado, acho que a mensagem para a indústria brasileira e para o Brasil como um todo é que garantir acesso a emissões, a energia de baixa emissão, de baixo custo, renovável, de forma abundante, também garantir o acesso a outros tipos de competitividade, como acesso a biomassa e produção de ferro-gusa com base em carro metal. O Brasil tem uma vantagem competitiva que outras regiões não têm. Vai ser essencial para garantir que o Brasil continue no topo do ranking de aves de custo. Então, para resumir nesse slide, a indústria siderúrgica já está entrando na era da automatização. As políticas de carbono e as próprias demandas dos consumidores de aço têm sido os mais drives por trás dessa mega tendência. Novos modelos de negócio já estão emergindo na indústria e criando oportunidades para quem está interessado em abocanhá-las. E, por fim, para se beneficiar dessas oportunidades, a indústria brasileira precisa se focar em acesso à eletricidade renovável de baixo custo, de baixa emissão, e explorar esses potenciais extras que só o Brasil tem e que os países correrão por trás. E isso é único para quem está no Brasil. Algumas empresas já são de ponta nesse setor, outras, inclusive, que estão presentes aqui, estão se propondo a contribuir nesse sentido. Então, fica uma mensagem para todos e que isso seja aproveitado por todos. Obrigado pela atenção, né? E fico à vontade para responder perguntas depois.
Obrigado, Paulo, pela palestra. Realmente, toda essa questão, toda essa agenda de mudanças climáticas, CO2, é um verdadeiro motor aí de uma revolução silenciosa, né? Já nem tão silenciosa, mas o Paulo são 10 horas da noite lá, 10 e tanto, então segura mais um pouco aí antes de descansar. E agora o meu agradecimento super especial ao FIFA, que vai falar na sequência, que acho que são 5 ou 4 horas da manhã lá, né, Eduardo? Então, acordou bem cedo. O Eduardo Pfiffer, da Vale, vai falar então sobre perspectivas sobre a economia e evolução da produção siderúrgica no Sudeste Asiático. Pfiffer. Nordin, muito obrigado, e muito obrigado em especial também à ABM pelo convite. Fiquei muito honrado em poder participar aqui, junto aí com profissionais tão destacados e brilhantes. Muito bacana estar aqui, Nordin, e a todos da ABM, obrigado mais uma vez. Bom, vou projetar meus slides aqui, né? Conforme você tinha, né, introduzido, né, Nordin, a gente vai falar um pouquinho de Sudeste Asiático, tá? E por que Sudeste Asiático? Enfim, eu estou aqui há já 11 anos quase, né? Enfim, então eu vi muita coisa acontecendo aqui, muitas transformações. Eu acho que é um tema que a gente talvez comenta pouco, eu acho que a indústria fala pouco, eu acho que talvez o mundo fala pouco, né? Enfim, é uma região com um crescimento econômico muito forte, tá? Já há muito tempo, né? E tem oportunidades aqui que talvez a gente não esteja percebendo. Então, o objetivo da minha apresentação é essa, tá? É falar um pouquinho, alguns dados da região, falar um pouquinho, né, de como a gente está vendo aqui né, a indústria de aço e falar um pouco das perspectivas, tá? Vou projetar aqui meus slides agora. Vocês estão vendo? Ótimo, vamos lá. Bom, eu escolhi um slide com algumas fotos para começar a falar, né, sobre as Sudeste Asiáticas, e eu confesso que antes de eu morar aqui, eu conhecia muito pouco sobre a região, né? E essas imagens aqui, elas trazem algumas lembranças, alguns pontos que vinham à minha mente, né? A praia, essa praia aqui, a famosa praia onde o Leonardo DiCaprio o filme, né? A praia, né? E essa passagem não precisa de Photoshop, a praia é bonita mesmo, tá? Os campos de arroz de palha, o comércio fluvial do Mekong, templos budistas, comida tailandesa, que eu adoro, e até tem uma foto aqui também no meio aqui do Marina Bay Sands, né? E antes de eu para cá, alguns amigos que já moravam aqui me falavam: tem um prédio super bacana em Singapura, com um navio em cima. Pô, mas que história é essa? Um prédio com um navio, né? Depois eu vim a conhecer, né? Realmente é um cartão postal aqui da cidade. Mas essas são talvez imagens que eu né, tinha na minha mente, né, enfim, mas eu conhecia muito pouco da siderurgia, eu conhecia pouco, né? O que estava acontecendo na economia, uma economia realmente pujante, em transformação. E ao longo desses 11 anos, né, muita coisa aconteceu. Então, eu vou tentar passar um pouquinho também aqui para os participantes o que eu estou vendo, tá? Bom, eu vou falar um pouco sobre esse ASEAN, tá? O que é o ASEAN? ASEAN, basicamente, são esses 10 países aqui que estão no mapa, tá? São países que existe uma associação, né, chamada ASEAN, né? Ela foi constituída em 1967, tá? Finalmente foi Filipinas, Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia, e depois, posteriormente, os outros países entraram, né? O último país, Camboja, em 99, tá? Então, eu vou falar em Ásia e Sudeste Asiático, é a mesma coisa, tá? Mas a Ásia é o grupo, né? Enfim, é o bloco comercial, assim como você tem a União Europeia, né? Então, esse grupo é chamado de Ásia, tá? Então, eu vou usar aqui ao longo da minha apresentação Ásia e Sudeste Asiático, tá? Enfim, da mesma forma, tá? E aqui, só para dar o contexto do mapa, onde ficam os países, para ficar, né, aqui alinhado. Bom, números do Ásia, né? Enfim, o que está falando, né? Qual o tamanho dessa economia, quais países, né? Qual é a população? Bom, é um grupo de países, né, de 10 países, população de quase 700 milhões de habitantes, né? Se a gente fosse considerar o Ásia como um país, né, ele seria o terceiro país mais populoso do mundo, né, ficaria apenas atrás da China e da Índia. Território de 4,5 milhões de
quadrados, ou seja, estamos falando aí de um território mais ou menos a metade do Brasil, né? É uma população ainda predominantemente rural, tá? E quando a gente for falar de consumo de aço, traz oportunidades, obviamente, né? E a gente sabe, né, enfim, né, que a ocupação, as pessoas vão precisar de uma casa, vão precisar de transporte, vão precisar de princípios domésticos, né? Vão precisar de infraestrutura, isso tudo demanda aço. É uma região que cresceu muito nos últimos anos, né? A gente tem um crescimento aí médio de 4,1%, tá? É uma economia de 3,3 trilhões de dólares e cuja corrente de comércio soma 2,6 trilhões, ou seja, é uma economia muito voltada, muito aberta, né? Enfim, né? Onde o trade, enfim, né? O comércio é parte do DNA dessa região, tá? Desde os, né, tempos antigos. Eu acho que é interessante também a gente colocar aqui em perspectiva, né, como é que o ASEAN ele está, né, enfim, né, como é que ele se compara com outras regiões, outros blocos, né? Essa tabela aqui, ela basicamente traz dados de países do GCE, né, mais China e Índia aqui, para a gente poder ter uma comparação aqui, né, bem ampla. E eu tinha falado, né, enfim, né, de população, o ASEAN é o terceiro maior país do mundo, se fosse um país, né? Em termos de economia, aqueles 3,3 trilhões que eu falei no slide anterior, ele colocaria o ASEAN, o Sudeste Asiático, com a quinta maior economia, tá? Se ele fosse uma economia, se fosse um único país. 4,1% de crescimento econômico, nessa comparação com esse grupo de países, colocaria o Sudeste Asiático na terceira posição, atrás apenas da China e da Índia, né? Sabemos muito bem que a China teve um crescimento fabuloso recentemente. Em termos de dívida, esse é um indicador interessante, porque a gente, evidentemente, a gente, né, gosta sempre de comparar, enfim, até para entender, né, enfim, como é a situação fiscal de cada país, e o Sudeste Asiático tem uma situação muito boa, eu diria, né? A gente pode observar que ele está muito bem posicionado nessa amostra de países, né? E tem um outro indicador que não está aqui no gráfico, mas estava dando uma olhada, que é um indicador interessante, que é o percentual de investimentos em ativos fixos sobre o PIB. Né? Se a gente olha, por exemplo, a China, esse percentual ele supera 40%, é altíssimo, enfim. Sabe muito bem que a China atravessou todo esse processo, investiu muito, né, em infraestrutura, enfim. Então, esse pedaço do PIB investido é gigante. Né? E no caso dos Sudeste Asiáticos, tem países, por exemplo, como a Indonésia, que hoje está 30%, Filipinas 28%, né? Enfim. O Brasil hoje é 15%, só para colocar no contexto. Enfim. Então, os investimentos estão acontecendo em ritmo acelerado. Melhor de tudo, com uma dívida relativamente baixa. E outra informação interessante aqui em relação ao investimento direto, enfim, né, o quanto de investimento estrangeiro está entrando aqui na região. E eu coloquei aqui, na verdade, quanto do PIB, né, enfim, né, isso apresentou nos últimos 5 anos. Nessa amostra de países aqui, o Sudeste Asiático é o maior percentual, ou seja, quase 7%, né? Do PIB, enfim, se fizer uma comparação, seria o valor do investimento estrangeiro, enfim. Então, é um percentual muito alto que está sendo investido aqui, tá? Então, uma dívida relativamente baixa com investimento alto, tá? Investimento estrangeiro alto. Tá? Então, é uma combinação de fatores muito interessante. Na sequência, eu vou falar um pouquinho aqui da diversidade do Sudeste Asiático, tá? Assim, eu tenho falado do Sudeste Asiático de uma forma bem genérica, mas eu acho que é importante a gente colocar, né, um contexto aqui de que é uma região muito heterogênea. Tá? Se a gente compara com outros blocos, por exemplo, a gente comparar com a União Europeia não tem tanta diferença dos países, enfim, né, tem mais homogêneo que a região aqui. Né? Quando a gente olha aqui alguns indicadores, a gente pode ver o quanto disparidade existe. Né? Por exemplo, vou começar aqui olhando a população. A gente tem a Indonésia, um país 250 milhões de pessoas, é o quarto país mais populoso do mundo. Né? Tem 2 países aqui também, com população próxima de 100 milhões, né? Filipinas e Vietnã. E a gente tem países como Brunei, 1 milhão de habitantes, o Singapura e Laos com 6, 7 milhões, enfim. Então, a gente tem, né, claramente, né, enfim, disparidades muito, muito grandes aqui. Né? Quando a gente olha PIB, né, enfim, né, total, né, aqui em dólar corrente, a gente também vê novamente uma disparidade bem grande. Indonésia é um país do G20. O PIB deles é maior do que $1 trilhão.
Tem alguns países aqui com PIB, né, entre 300 e 500 bilhões. Existem países aqui com PIB de 5 bilhões, ou seja, é menos de 2% do PIB da Indonésia. Né? Outra medida que é interessante é o PIB per capita. Essa medida que melhor a diferença dos países, né, em termos de prosperidade. E a gente vê, por exemplo, Singapura despontando claramente, né, como o país com maior renda da região, não só na região, como uma das maiores per capita do mundo, né, quase 60 mil dólares per capita. Brunei também, com uma renda per capita bem elevada, já para padrões de país desenvolvido. Outros países aqui, na verdade, 6 países dessa lista, com um PIB per capita abaixo de 4 mil dólares. Né? É uma disparidade econômica muito grande. Né? Países realmente com nível de desenvolvimento e outros emergentes ainda, né? Caminhando aí nessa jornada, bem no início. Em termos de território também, enfim, né? Temos aí diferenças na Indonésia, de novo, quase 2 milhões de quilômetros quadrados, e Singapura com 700 quilômetros quadrados. Enfim. E urbanização, como eu havia falado anteriormente, na média da região, nós temos ainda uma população predominantemente rural. Mas, evidentemente, há países com uma população muito urbana. Singapura, por ser enfim, é 100% urbano, enfim, né? Não tem nem espaço aqui realmente para desenvolver uma agricultura, né? Pelo tamanho do país. Mas você tem, por exemplo, Malásia, você tem aqui Brunei também com uma população já bem elevada, né? Já na casa de 30%. Tá? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente se lembrar, enfim. A gente fala muito da região como um todo, mas são países bem diferentes e alguns países com grande população, com uma urbanização ainda baixa, né? Uma renda per capita baixa, e fazendo essa curva aí de crescimento, né? Para poder chegar no nível de desenvolvimento mais alto, isso logicamente traz muitas oportunidades. Tá? E como é que isso se traduz no consumo de carro? Tá? Esse slide aqui tenta fazer um pouco aqui de luz para essa questão. Do lado esquerdo, nós temos aqui o per capita, tá? O quilos aqui, né? E a gente pode ver novamente aqui uma diferença, né, entre os países. Né? Como era de se esperar, países com desenvolvimento econômico mais elevado, como, por exemplo, Singapura, eles têm gasto maior. Né? Se você vê também outros países aqui, é interessante ver, por exemplo, o caso do Vietnã, um país que a gente até mostrou, né, que tem um PIB per capita ainda baixo. Mas ele é um país que está se industrializando muito rápido, né? Então ele está tendo investimentos estrangeiros, enfim, né, de linha branca, eletrodoméstica, enfim, e outras máquinas, enfim, ele está crescendo forte, né? E também a construção civil, o mercado imobiliário também está indo muito bem. Então ele está construindo um passo de uma forma muito rápida. Mas a gente tem países, por exemplo, como Filipinas e Indonésia, com consumo per capita ainda muito baixo, né? Só para colocar o número para vocês, o consumo per capita já hoje está na ordem de 250 quilos per capita. Indonésia e Filipinas são países que têm uma população grande, né? E isso acaba puxando a média para baixo. Então, a média da Ásia, coloquei aqui 6 países, que são os países que, de fato, têm estatísticas, enfim, os outros países, né, menores, têm um consumo muito pequeno, a estatística não está atualizada. Tá? Então, esses países aqui, que são as economias mais importantes, têm um consumo per capita médio de 156 quilos, ou seja, muito abaixo, quase 100 quilos abaixo da média global. Tá? E o gráfico da direita, a gente tem aqui uma quebra feita pelo Instituto de Siderurgia aqui do Sudeste Asiático, indicando né, enfim, o consumo do setor. A gente pode ver que construção civil, longe, é o setor que existe, onde o aço é mais consumido. Né? Quase 3/4 de aço hoje deriva do setor de construção, tá? Estrutura e setor imobiliário. Né? A gente tem uma participação aqui de 11% de automotivo, basicamente, isso aqui é Tailândia e Indonésia, tá? Que são países que têm uma produção automotiva mais desenvolvida e muito investimento também japonês e coreano nessas indústrias. E shipbuild, a indústria naval aqui, com 4% do setor. Tá? Outro indicador interessante aqui é sobre essa quebra de longos e curtos. A gente tem basicamente um equilíbrio, tá? Mas vale notar que ao longo das 2 décadas o consumo de planos vem crescendo, né? Inclusive o consumo de planos também para a construção civil. Tá? Então essa é uma particularidade aqui da região. Tá? Mesmo a indústria de construção, ela usa planos aqui. E
esse crescimento todo que eu falei, esse potencial, né, a gente pode ver um pouco representado aqui nesse gráfico. Né? A gente tem aqui a evolução do consumo de aço desde 2000, né? A gente tem aqui a produção de aço e também a produção líquida. Né? E a gente pode observar que, embora o consumo de aço tenha praticamente triplicado desde os anos 2000, e a produção de aço cresceu até mais forte, cresceu quase 5 vezes, só que esse crescimento da produção não foi suficiente para atender a demanda, ou seja, o mercado na região continua sendo fortemente importador líquido. Né? Isso tem, na verdade, fomentado o surgimento de muitos projetos aqui na região. Né? E eu vou destacar isso no próximo slide. Atualmente, a capacidade de produção do Sudeste Asiático ela está na ordem de 72 milhões de toneladas. Tá? Basicamente concentrada aqui nesses 6 países, né? Que é aquele ASEAN 6 que eu tinha falado inicialmente. E a gente tem, na verdade, dados aqui, esses dados são da Associação de Siderurgia do Sudeste Asiático, um estudo realizado recentemente em março. Eles trazem aqui uma estimativa baseada no projeto que foi iniciado, outros projetos já estão, inclusive, em construção, tá? Alguns são só em planos. Eles fizeram bem detalhe e trouxeram aqui qual seria, digamos assim, a potencial capacidade que virá a acontecer caso tudo seja realizado. Se tudo correr conforme o plano, a capacidade ela mais do que ficaria nos próximos anos. Tá? Ela passaria desses 72 milhões que eu falei para 165 milhões, tá? Com destaque para Vietnã, Malásia e Indonésia, concentrando aí grande parte desse crescimento. Tá? 2 observações aqui sobre esse projeto. A primeira observação, que inclusive está aqui no slide, é que esses projetos são predominantemente na rota alto-fogo e forno oxigênio. Tá? E para passar aqui para vocês, em 2021, a participação do BOE, a siderurgia do Sudeste Asiático, era 34%. Se tudo ocorrer conforme o plano que foi colocado pelo CAISE, o share do oxigênio pode subir para 57%. Tá? Então, a gente tem aqui, principalmente, um grande crescimento da rota por forno oxigênio. E a segunda observação que eu queria fazer aqui nesse slide é que grande parte desses investimentos aqui hoje estão sendo feitos por chineses. Tá? Então, tem siderúrgica chinesa hoje que, seja pela supply side reform, estão podendo investir na China, ou seja, também pela oportunidade que está sendo gerada aqui na região de crescimento, ou também pelo Belt and Road Initiative, onde os chineses, enfim, têm isso na região. Por essa combinação de fatores, isso aí, enfim, um forte interesse dos chineses em investir na região. Tá? Os projetos já saíram, são predominantemente chineses, e grande parte dos projetos anunciados também são chineses. Tá? Para fechar minha apresentação, eu tenho 2 formações aqui diferentes. Um exercício, tá? Enfim, simulação, na verdade, sobre como poderia ser, digamos, a trajetória do consumo de aço na região e alguns drivers aqui que eu vou destacar. Eu vou começar aqui pelo gráfico. Tá? Fazer projeções de demanda de aço é muito complexo. Enfim, a gente vive um mundo de muita incerteza hoje. E a gente, na verdade, eu optei por trazer aqui um exercício seguinte, muito simples, tá? Na verdade, o que eu fiz? Eu trouxe aqui uma faixa delimitada por 2 curvas. A curva de cima, o que eu trouxe aqui foi o seguinte: eu peguei eu olhei 10 anos e vi como se comportou o crescimento do consumo de aço e o crescimento do PIB. Tá? E daí eu vi que, na verdade, nos últimos 10 anos, em média, o consumo de aço cresceu numa velocidade 1,7 maior do que o PIB. Tá? Enfim, então tem uma elasticidade derivada desses 10 anos, 1,7. Tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei uma fonte externa de PIB, peguei a Oxford Economics como uma referência externa e fiz o seguinte: se a economia aqui da região crescer de acordo com o que a Oxford está prevendo, e se eu assumir que essa elasticidade de 1,7% ele vai continuar nos próximos anos, isso seria essa curva de cima, essa curva superior. Tá? E a curva de baixo nada mais é do que eu usei a mesma metodologia diferente. Em vez de assumir essa elasticidade dos últimos 10 anos, eu considerei metade dela. Até para assumir, em caso mais conservador, e ver como é que ficaria. Tá? Então, assim, na verdade,
eu falei, é muito difícil fazer projeções, né? Mas eu trouxe uma faixa aqui para a gente poder ter uma observação que seria a seguinte. Depois vai falar, do Sudeste Asiático, ele hoje tem um PIB, um consumo de aço per capita da ordem de 156 quilos, né? Bem abaixo do mundo, quer dizer 50. Nessas trajetórias aqui que eu estou explorando, se a gente assumir a conta superior, o consumo de aço per capita da região ele chegaria na média mundial por volta ali do final da década, de 2028, 2029, tá? E assumindo um cenário mais conservador, que é o cenário da linha de baixo, esse exercício de baixo, né, considerando metade dessa elasticidade, demoraria uma década a mais, ou seja, o PIB per capita, perdão, o consumo de aço per capita da região seria alcançado no final da próxima década, tá? Então, aqui só para poder colocar aqui em perspectiva o que a gente está trazendo aqui nessa faixa, tá? Como eu havia comentado, enfim, quais são os drivers aqui desse crescimento, enfim. Urbanização, eu falei bastante, enfim, né, hoje é 45%, né? A China, por exemplo, hoje está na casa de 63%, só para colocar aqui em perspectiva o quanto de potencial que essa região tem, né? Uma população grande, ainda estrutural. Há um dividendo demográfico, né? Enfim, ou seja, a população muito jovem, né? Enfim, então é muito bom ter populações muito jovens, né? Com uma população ativa ou criança, enfim, você tem, né? Um longo período de tempo, essa população vai estar trabalhando, vai estar gerando renda, tá? Enfim, então é muito importante e é bom para o crescimento econômico. A economia aqui ela é competitiva em custo, tem vários estudos que mostram, né, que em relação a outros mercados emergentes, vários países aqui têm vantagem para atrair, por exemplo, manufaturas e indústria, do modo geral. E como o Paulo comentou na apresentação dele, em termos de meio ambiente, a região ainda está discutindo, enfim, né, as metas. A gente não tem ainda, talvez, uma regra corrigida, como, por exemplo, na Europa ou outros países desenvolvidos, tá? Em termos de investimentos, enfim, né, o que direciona o investimento aqui? Eu falei do Belt and Road Initiative da China, né? A gente vê também nesses investimentos, eu já falei também, muito investimento chinês em capacidade, né? Dominantemente forno oxigênio e alto forno. Outro ponto importante também é sobre esses investimentos downstream, enfim. Então, muita linha branca vindo para cá, produção automotiva, máquinas de equipamento, investimento japonês, coreano, Taiwan, também chinês, tá? E, finalmente, questões aqui um pouco mais, assim, digamos, culturais, enfim, né? Por exemplo, a região, ela sempre teve muita abertura econômica, como eu falei no início, né? Ela tem assinado vários acordos de comércio, e tem um especial que eu destaco aqui, que é muito importante falar dele, que é o RCEP, tá? Que é o Regional Comprehension Economic Partnership, tá? Eu acho que fala-se muito pouco no mundo sobre esse acordo, tá? Mas ele simplesmente é o maior acordo comercial que já foi assinado, tá? Ele compreende 15 economias na Ásia, entre elas a China, a Austrália, Japão, Coreia do Sul, o bloco Ásia, né? Enfim, mais a Nova Zelândia, tá? Então, são 15 economias. O PIB dessas economias são 26 trilhões de dólares, ou seja, é o maior PIB do mundo, vai ser maior que os Estados Unidos, né, combinado, tá? E lembrando também um ponto interessante, que 60% do comércio da Ásia hoje é feito dentro da Ásia. Na medida que você coloca enfim, um novo acordo, enfim, né, eliminando barreiras, tornando mais fácil ainda, o potencial disso só cresce, tá? E outro ponto aqui para fechar também é a questão de uma realocação de cadeias de valor, enfim. A gente tem visto nos últimos anos, né, enfim, até por conta talvez de questões políticas, né, por conta da Covid, etc. O Sudeste Asiático é uma região que tende a se beneficiar, tá, com essa tendência, tá? Bom, muito obrigado pela atenção, foi um prazer participar, estou à disposição para responder a pergunta no final, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado, Pfiffer. Não, realmente, essa região é realmente super pujante. Impressionante os números, né? Bom, continuando agora, a próxima palestra vai ser aqui com o Rodrigo Corbari. EAF Steelmaking, tendências, oportunidades e desafios. Rodrigo, vai fazer daí?